O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Dia 24 de março de 2021. Iniciamos a nossa reunião com a prece da nossa irmã Jaime Cardoso. Deus, Pai Criador, gratidão pela oportunidade que nos concede mais uma vez de nos reunirmos em mais uma quarta-feira, diante da sua bondade, do seu amor e de sua misericórdia. Que nós possamos, diante das aflições da vida, buscar por Jesus e caminhar com Ele. Que Jesus possa nascer em nossos corações, alimentando-nos de amor, para que nossa fé não se enfraqueça. E sejamos firmes nessa estrada, firmes no bem, firmes na nossa transformação espiritual e firmes em Jesus, a luz do mundo. Que assim seja, graças ao nosso bom Deus. Teremos agora a leitura de uma página feita pela nossa irmã Ângela Galdino para a nossa reflexão. Do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estímulo fraternal. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e, de quando em quando, contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detém-te para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. O estudo da noite de hoje será feita pela nossa irmã Denise Fonseca Abreu,
filiada à instituição espírita Oásis do Caminho de Piraí, que nós possamos aprender com o seu estudo. Boa noite a todos, é uma alegria estar aqui nesta casa e hoje o estudo da noite vai ser sobre o perdão. Reconciliai-vos com os adversários, no capítulo 10, itens 5 e 6 do Evangelho. E Deus sempre enriquece a nossa vida de amor e paz, e hoje nós vamos falar sobre o perdão. O que cada um de nós pensa sobre o perdão? Porque em muitos momentos nós temos posturas contraditórias, porque nós queremos ser perdoados, mas em muitos momentos nós custamos, a perdoar o nosso irmão. E Jesus demonstrou em muitas passagens sobre o perdão quando ele esteve aqui em nosso planeta. Uma delas é a passagem da mulher adúltera, onde naquela época era o costume, da época, que se apedrejassem as mulheres que adulterassem, que fossem adúlteras. E Jesus falou a todos que estavam presentes que atirasse a primeira pedra aquele que nunca tivesse um pecado. E ninguém atirou e todos foram se retirando um a um. Então nós vemos aí que nós somos espíritos errantes e Jesus demonstrou isso na passagem e falou para a mulher: vá e não peques mais. Quando Pedro pergunta a ele quantas vezes ele deveria perdoar aquele, que o tivesse ofendido, que tivesse pecado contra ele, e perguntou, até 7 vezes? E Jesus falou, não, 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessárias. Também tem a passagem, quando ele estava nos minutos finais na cruz, Jesus disse, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Então aqui nós temos algumas demonstrações, a gente sabe que são muitas demonstrações, não são só essas. A gente tirou essa como exemplo para a gente iniciar. E ele também diz, reconciliai-vos o mais depressa possível com o seu adversário enquanto estáis a caminho. Então esse conselho é um conselho muito sábio. É para a gente se redimir com os nossos adversários quando nós estamos aqui na mesma caminhada. Porque nós aqui estamos no mesmo caminho, nos encontrando com um propósito, que é o propósito da gente se perdoar, da gente se redimir com as faltas que a gente teve com aquele irmão ou que aquele irmão teve conosco. E se nós não, para também a gente não acumular desafetos em existências posteriores, já que a gente já tem muitos desafetos de existências anteriores. E se a gente conseguir praticar o perdão nessa existência com o nosso inimigo, nós estamos fazendo um amigo para as existências posteriores, E Deus não vai permitir que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Então nós precisamos pensar isso. E na oração do Pai Nosso, a gente fala, Pai Nosso, nós reconhecemos que nós somos devedores quando nós falamos perdoai as nossas ofensas, mas nós esquecemos em contrapartida o que condiciona o perdão, assim como perdoar os nossos devedores. Então a gente pede perdão pelas nossas dívidas, mas em contrapartida a gente também vai perdoar os nossos devedores. E isso quando a gente fala essa oração, de repente a gente não para muito para pensar, Porque a gente quer ser perdoado, mas a gente perdoar quando a gente é ofendido, quando somos magoados, é uma coisa que é muito difícil. E nós devemos nos lembrar que nós somos espíritos imperfeitos, que temos ainda tantas dívidas do passado e que Deus, na sua bondade, ainda nos concede a bênção do esquecimento, porque muitas das vezes os nossos inimigos são pessoas próximas nossas, Às vezes a gente pode dizer aqui claramente, muitas das vezes dentro do nosso lar, um companheiro, um filho. Imagine se nós nos lembrássemos das ofensas, que nós fizemos ou fomos ofendidos por aquelas pessoas, como que a gente ia conseguir conviver e aqui resgatar esse débito, crescer,
Então nós temos aí a bênção do esquecimento, devemos agradecer isso sempre, porque aí nós temos a oportunidade de nos redimirmos, né, de nos esforçarmos para poder praticar, né, nessa encarnação o perdão com aquele companheiro que está conosco. E a gente sabe que nós nos comprometemos com desafetos que podem resultar decênios de sofrimento, muitos e muitos anos, quando a gente não exercita o perdão. Isto ocorre porque na prática do perdão não há somente um efeito moral, há também um efeito material, porque a morte, como nós sabemos, ela não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos nos perseguem com seu ódio no além-túmulo, que neste fato reside a maioria dos casos de obsessão. Então que a gente sempre pense, né, que nós temos desafetos, só que nós não nos lembramos muitas das vezes. Então que nas nossas orações a gente também lembre de pedir àqueles companheiros que nós ofendemos, que nós temos débitos com ele, que ele nos perdoe e que a gente também seja perdoado quando nós estamos que eles também sejam perdoados, né? Então que a gente sabe que o perdão é uma via de mão dupla, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se eu perdoo e o meu companheiro não aceita ou ele, né, não me perdoa, a gente tem que pensar que a nossa parte nós fizemos. Então nós cortamos aquele laço, né, que nós estávamos prendendo a ele, laços de vingança, de ódio. Então, nós precisamos fazer a nossa parte e rezar para que ele faça dele, né, que ele também perdoe. E quantos de nós não somos agressivos, impertinentes, neuróticos, não sabemos levar desaforo para casa, e o efeito é vivermos estressados, tensos, inquietos, provocando distúrbios, e há aqueles que se matam mais devagar, envenenando-se com ressentimentos, com mágoas, com rancores. Como que nós vamos dizer que nós somos felizes, que nós somos livres, se nós temos dentro do nosso coração aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele rancor por determinadas pessoas? Então está demonstrado que os melindrosos são os mais vulneráveis a doenças graves. Então nós precisamos nos libertar, nós precisamos entender que todos nós erramos, né? E a gente pode concluir que quem perdoa age com inteligência, permitindo viver de forma mais saudável e feliz. O que seria o ódio e a mágoa, né? Esse ressentimento? Vamos imaginar que nós temos uma geladeira, né? Praticamente todos nós temos geladeira em casa. E nós vamos guardar alimentos estragados dentro dela. A gente tem os alimentos bons, mas nós guardamos alimentos estragados. Guardamos e aquele alimento já estava deteriorado e a gente colocou na geladeira assim mesmo. A gente pode se comparar a isso. O ódio, o rancor, são alimentos, são coisas que estão deterioradas, né, e que nós guardamos. Então aquilo nos faz mal. Vamos limpar a nossa geladeira, vamos tirar essas mágoas, esses ressentimentos. Vamos dizer que é fácil? Não é fácil, é muito difícil, dependendo, né, da mágoa. E a gente tem que pensar, Joana de Ângeles, ela sempre ela aconselha, né, que o perdão é sempre melhor para quem perdoa, pois ele liberta o ofendido dos laços mentais que mantinha com o ofensor. E se nós não perdoarmos, formamos uma cadeia indissolúvel de ódio, revolta, e só o perdão arrebenta esses laços destrutivos. Então vamos limpar essa comparação, né, essa geladeira nossa, vamos tirar esses alimentos estragados e vamos guardar só coisas frescas, saudáveis, que a gente vai poder se alimentar. E a gente pode muito bem entender que guardar o ressentimento é a mesma coisa que tomar um veneno e querer que o outro morra. Porque é como se fosse um veneno que está me corroendo quando a gente tem essa mágoa, quando nós temos esse ressentimento. Então que a gente pense, né? Às vezes a gente se melindra por coisas tão simples,
deixamos de falar com algumas pessoas por coisas tão simples que na hora, né, aquilo não parece simples. Por quê? Porque é o nosso orgulho falando mais alto. Como que eu vou levar esse desaforo para casa? Como que essa pessoa falou assim comigo e eu vou deixar isso barato? Aí eu fico com aquele rancorzinho, né, com aquela mágoazinha dentro de mim, e aquilo vai sendo alimentado, e quando a gente vê, a gente já não consegue mais dirigir a palavra, conversar com aquela pessoa, e aquilo se torna uma coisa que vai nos fazendo mal. E às vezes a pessoa nem sabe que nós estamos ofendidos, porque nós não chegamos para ela para conversar. A gente simplesmente tomou aquilo como desaforo, pelo nosso orgulho muito grande, grandioso ainda, e às vezes a pessoa nem sabe. Então só nós que estamos entrelaçados, né, amarrados naquele ódio. Talvez aquela pessoa que a gente acha que nos ofendeu, ela nem sabe disso. Por isso que é sempre bom a gente estar sempre conversando, estar sempre tentando se entender. E a gente sabe que se a gente quiser, nós podemos muito mesmo perdoar, para poder pensar até mesmo em desatar esses laços, porque perdoar não significa esquecer as mágoas, né? Ou mesmo fechar os olhos para as ofensas alheias. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, de aceitação dos sentimentos humanos, entender que eu erro e o outro também erra. De repente eu já não erro em determinadas situações, em determinados momentos da vida que se apresentam, mas o meu irmão ainda não adquiriu essa habilidade. E por saber que nós e os outros ainda estamos muito distantes de agir corretamente. Às vezes nós agimos em algumas coisas, mas em outras a gente ainda erra muito. Então nós precisamos entender que nós podemos, né? Nós podemos desatar esses laços, né? E a gente sabe que o que a gente vai fazer para desatar esses laços, né? Porque a gente tem que trabalhar essas mágoas, porque a mágoa ela pode surgir por muitos motivos. Dentre eles pode ser um rompimento afetivo, e a gente fica com aquela mágoa do companheiro, uma maledicência sobre a vida de alguém, um preconceito determinado por idade no trabalho, uma ingratidão, o abandono de pessoas queridas, uma traição amorosa, uma discriminação social, uma exclusão por raça ou credo religioso. Então tem tantas situações que a gente pode desenvolver a mágoa, e ela é uma das muitas das emoções humanas. É a reação diante de uma situação. Agora, como que eu vou reagir diante das mágoas, né? Porque aconselhar uma pessoa ofendida a imediatamente esquecer, né, não se magoando com a ofensa, seria o mesmo que a gente pedir que ela pensasse que aquela agressão não ocorreu. Então a pessoa não vai esquecer aquilo imediatamente, né? Então a gente tem que ter essa aceitação de que aquilo aconteceu. Aquilo nos machucou, o fato foi desagradável, né? Fica no exterior, ou seja, o perdão às vezes não acontece momentaneamente, porque a pessoa fica magoada. Agora, conseguiremos trabalhar melhor as mágoas desprendendo-nos, colocando-nos a certa distância mental. Então não adianta naquele momento eu querer chegar perto da pessoa e dizer que eu perdoei, porque aquilo realmente não aconteceu ainda. Então se distancia mentalmente, sai de perto daquela situação, né, daquelas pessoas que estão envolvidas, ou seja, tranquilize-se para você analisar, perceber esse processo interno que há por trás da mágoa. Nós precisamos perceber que nós estamos sentindo aquilo, e aquilo é verdadeiro, aquilo é real. Mas aí eu vou me distanciar da situação e da pessoa, do fato, né? Para que eu possa analisar por que eu estou magoada, por que eu acho que a pessoa me ofendeu. Será que eu fiz algo que eu possa ter levado a pessoa a agir daquela maneira? Aí nós vamos conseguindo analisar, porque nós precisamos nos conhecer.
Porque para perdoar 70 vezes 7, Jesus em nenhum momento falou, é muito fácil, perdoe, perdoe, perdoe. Sim, mas tem um caminho para se chegar a esse perdão. E esse caminho é isso, é se distanciar mentalmente da situação e analisar, procurar se colocar no lugar do outro e depois você também se coloca no seu. É um sentimento um pouquinho também da empatia, né? De eu perceber o porquê que o outro me ofendeu, o porquê, né? Vou me colocar no lugar dele para perceber por que ele se sentiu também ofendido e me devolveu daquela forma, né? As palavras de Paulo de Tarso validam essa ideia. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Não vá de imediato agir diante daquela ofensa. Se cale, reflita, faça uma oração, peça a Deus para que você tenha o discernimento para poder entender o que aconteceu, para poder ver qual o seu papel diante daquela situação, né? Porque nós precisamos entender isso, porque se nós estamos lembrando que nós somos espíritos imperfeitos, nós sabemos que nós temos a nossa parte aí diante daquela agressão. E se nós não temos, a gente vai perceber isso e vai tentar entender que o outro ainda está num processo que talvez você já conseguiu chegar mais à frente, mas o outro ainda não. E nós precisamos também lembrar, porque os cientistas já falam sobre isso, que o câncer nada mais é do que uma célula com defeito de fabricação, que se multiplica, criando um corpo estranho no organismo. Normalmente, essa célula ela é eliminada pelo mecanismo imunológico. Quando o ressentimento se prolonga, elas são bloqueadas e o câncer evolui. Então, a gente guardar mágoa, guardar ressentimentos, nós estamos fazendo mal a nós mesmos, ao nosso corpo físico e ao espiritual também. Pelo nosso caminhar, nós precisamos lembrar disso. Então, a gente vai fazer assim, um breve exercício, pensando, talvez quem não tenha assim, uma pessoa que se lembre, pense que, de repente, no passado nós temos até e não nos lembramos, né? Que a gente pare um instante, se alguém se lembra de algum desafeto, né, dessa existência, alguma pessoa ao qual nós não exercitamos o perdão, ou nós tentamos e ela não nos perdoou também, né? Este é o momento da gente se libertar desse sentimento, que tanto mal nos causa, porque às vezes a gente pensa que o mal que causa é só o outro, mas é um mal muito grande que nos causa. Então a gente vai mentalizar, né? Quem quiser pode fechar os olhos, presta bastante atenção nas palavras que a gente vai ler agora. Eu perdoo todas as pessoas que por ignorância prejudicaram-me. Desejo bem a todos os que não me compreendem. Liberto-me de todas as experiências amargas. Liberto-me do ódio e da mágoa. Estou em paz com o mundo. Desejo que aqueles que têm mágoa em relação a mim, que também se libertem. Que sensação maravilhosa causa ao coração perdoar, que significa libertação dos laços de desafeto. O perdoar é uma ação inteligente, já que guardar mágoa faz mal a nós mesmos. Perdoemos essas pessoas que talvez nós lembremos, algumas mágoas, alguns ressentimentos, que a gente possa nos perdoar, porque precisamos lembrar do auto-perdão. Então, essa mentalização que nós acabamos de fazer é um exercício e a gente, por essa mentalização, a gente vê que o perdão ele acontece devagar. Ele acontece nisso que nós falamos, dessa análise, né? Desejo bem a todos que não me compreendem. Então, se a pessoa não me compreende, eu estou pedindo perdão, eu estou tentando exercitar, vamos desejar o bem a ela e deixa que a vida, né? O caminhar dela
vai levar ela a refletir mais tarde, que não seja agora. Liberto-me de todas as experiências amargas. Vamos nos libertar daquelas sensações, da ocasião, né, do que aconteceu, libertar do ódio, da mágoa, pensar em estar em paz com o mundo. E a gente deseja que aqueles que têm mágoa em relação a nós, que também se libertem. Então você pensa numa imagem de uma pessoa com ódio e a outra também. Aí elas estão ali, uma de cada lado. Tem um cordão que está ali bem amarrado, que é o cordão da mágoa, que é o cordão do ódio, né, desses ressentimentos. Quando uma das pessoas perdoam, aquele laço se rompe e só o outro se sente preso. Aquele que perdoou já se sente livre. Então é uma sensação muito maravilhosa. E nós precisamos exercitar esse perdão para a gente poder ter essa sensação. Porque nós falamos até agora do perdoar a quem nos ofendeu, né? E de sermos perdoados por termos ofendido. Porém, a espiritualidade, ela vem nos alertando sobre a necessidade do auto-perdão. É uma outra coisa muito importante, porque às vezes nós vivemos uma encarnação sem crescer, sem caminhar, porque nós não nos perdoamos por atos que nós cometemos. E nós ficamos ali estacionados. Por quê? Porque eu não me perdoo, eu fico remoendo aquela situação, aquele ato que eu fiz. Então vamos pensar a partir de agora. Somos espíritos imperfeitos caminhando em busca da evolução. Então vamos nos perdoar por atos que nós tenhamos cometidos, às vezes até por ignorância, por falta de conhecimento, ou se não foi por falta de conhecimento, nós tínhamos o conhecimento, mas hoje nós já temos o arrependimento, vamos seguir em frente. O arrependimento é o primeiro passo, agora vamos caminhar para a gente poder corrigir aquilo que nós fizemos, aquela ação que nós fizemos, né? Porque quando Jesus disse para a mulher adúltera, vá e não voltes a errar, ele estava dando a liberdade a ela, mostrando para ela, você errou sim, mas vá, caminhe e não erre mais. Então isso é o auto-perdão, é você perceber que você errou, mas você se perdoar, porque agora você não quer mais cometer aquele ato e você caminhar. Então, em suas palavras, ele encerra essa proposta de libertação das culpas, dos medos. Vá, a palavra vá significa andar, levantar-se, sacudir o pó das sandálias e recomeçar a vida, sem olhar para trás. Porque quando a gente não exercita o auto-perdão, vez e outra a gente está lembrando daquilo tudo que você fez. Mas você já sabe que se fosse hoje você não faria. Então isso já é muito importante para nós, né? Perdoar-se é arrebentar as algemas com o passado. A gente não pode ficar preso ao passado. Nós precisamos viver o presente para que a gente possa construir um futuro melhor, prosseguindo a nossa vida. Se nós erramos e nos arrependemos, devemos seguir em frente e podemos dizer uma outra frase, um outro trecho que é muito importante para a gente poder refletir. Eu me perdoo, vamos falar. Vamos juntos aí, quem quiser pode ir falando baixinho para si mesmo. Eu me perdoo de todos os erros cometidos, mereço o perdão, porque Deus me ama incondicionalmente. Abandono as atitudes que ontem me causaram dor e sofrimento. Então vamos repetir sempre isso, que nós nos perdoamos dos nossos erros cometidos, porque senão nós vamos perder aí uma oportunidade na encarnação de crescimento, porque a gente não consegue seguir em frente, a gente não consegue sacudir o pó da sandália e ir em frente. Se Jesus disse vá, vamos andar, vamos caminhar, né? Vamos levantar, porque Ele está nos dando a mão constantemente quando a gente quer. É só a gente pedir ajuda, que Ele vai nos dar a mão, Ele vai estar ali, né? Nos iluminando a nossa caminhada. O perdão, o perdoar, é um exercício que a gente deve praticar para que um dia ele se torne prática diária
e fácil de realizar. Porque se a gente pensar, por que Jesus não se ofendia, né? Já um espírito perfeito. Por quê? Porque aquilo já é uma prática diária, aquilo já nada o ofende, porque ele compreendeu em toda a caminhada dele e ainda compreende hoje em dia como governador espiritual do nosso planeta, que nós ainda erramos porque nós somos espíritos imperfeitos, mas nós estamos tendo a oportunidade, estamos recebendo os ensinamentos e nós vamos conseguir chegar lá, aonde é o propósito, né, de nos tornarmos espíritos perfeitos. Então, perdoar, gente, é uma alegria. Perdoar é liberdade. Perdoar é sinônimo de conquista, né? De você poder caminhar, de você poder se sentir leve. Então, perdoemos, mesmo que o outro não queira. Vamos exercitar, vamos aceitar o pedido de desculpa do outro. Quantas amizades, quantos relacionamentos não dão certo porque nenhum dos dois quer exercitar, né? O perdão, querem deixar o orgulho de lado. Nós não precisamos disso mais, a gente sabe muito bem disso. E essas dificuldades, elas só vão ser vencidas quando nós começarmos a nos esforçar para isso. Então agora é a hora. Então nesse instante, como nós já mentalizamos e já falamos, fechem os olhos. Imaginem que vocês estão com uma rosa, com uma flor na mão de vocês. Ofereça essa flor à pessoa que o magoou. Ofereça e sinta que você vai ficar bem mais leve, que você vai ter uma noite boa de sono. E que mesmo que o perdão ainda não seja por completo, você já deu o primeiro passo. Você já ofereceu algo de bom a essa pessoa. Então aqui fica, né, a nossa mensagem do nosso estudo. Espero que a gente possa ter, né, colaborado, porque quando eu digo quando a pessoa vai falar, né, vai fazer uma palestra, aquilo primeiramente serve para ela. Então que a gente lembre, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo tantas coisas bobas, tantos melindres que nós temos nas relações de família, de trabalho, até na casa espírita a gente precisa tomar muito cuidado. Então que a gente exercite o perdão, perdoe 70 vezes 7, né? Vai, não peques mais, sacode o pó da sandália e segue em frente, se exercite o auto-perdão, sejamos felizes, procuremos caminhar. Perdoar é se libertar. Então fiquem todos com Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu agradeço imensamente essa oportunidade e fico muito feliz de estar na casa e que a gente possa em breve, aí, após essa pandemia, estar presencialmente, porque por enquanto eu ainda não estive, né, falando presencialmente, mas aqui eu sinto que com certeza a vibração é a mesma e a gente recebe o carinho de todos que estão nos ouvindo. Obrigado, uma boa noite. Fiquem com Deus. A seguir, elos que unem, dedicados aos espíritos desencarnados que procuram conforto e orientação em nossa casa. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza,
Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de nós recebermos a falange indiana. Essa falange atua no nosso psiquismo, nos nossos pensamentos, trazendo paz e conforto, além de fluidificar todas as águas, que nós possamos nos colocar receptivos para essas energias. Nossa irmã Jane Cardoso fará a prece para o encerramento da nossa reunião. Chegamos ao final de mais um trabalho pela Casa de Pai José Cambinda.
Casa esta que é um ponto de luz na vida de cada um de nós. Estivemos unidos por um elo de amor, porque sabemos que juntos podemos muito mais. Nesta noite, recebemos a bênção da renovação e que possamos levar para o decorrer dos nossos dias a perseverança e a oração, a fé que alimenta a nossa alma, a esperança para seguir em frente, coragem para persistir e a certeza de que tudo passa. Que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Muito boa noite a todos, muito obrigada pela presença, por essa energia que formamos dentro desse nosso encontro e que nós possamos nos encontrar na quarta-feira que vem. Muito boa noite, assim seja.